Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos, todos nós. Boa noite, minha querida. Boa noite. Bom, vamos começar momento de hoje pedindo ao nosso amado Jesus que ampare nossos corações, nossa casa, nossa família, todos aqueles que agora estão sozinhos e que as energias boas da nossa musicoterapia sejam encaminhadas para eles também. Hoje nós escolhemos uma música chamada Canção da Esperança, porque eu acho que nós estamos precisando de muita esperança. E a música começa assim: A esperança que trazes na vida. E aí fomos refletir: que esperança é essa que trazemos na vida? E todas as consultas que fizemos saíram do Evangelho segundo o Espiritismo. E começa com o dizer do item 22 do capítulo Ninguém pode chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. E diz assim: se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se retém e encontrarão a luz. Então, veja, apesar das coisas parecerem muito difíceis, ele fala que nós, que somos ainda muito pequenos em termos de conhecimento, nossa esperança vacila muito, que nós não percamos a esperança, porque nós temos amigos espirituais e temos seres de outras vidas que vivemos que nos amam e com certeza estão ao nosso lado, torcendo para o nosso progresso. E aí vem o jugo leve do Evangelho, item 2, e diz assim: o Cristo veio ensinar aos homens, o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida das aflições, cai em todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Foi isso que Jesus levou a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o ser materialista, aquele que não se preocupa com o que Cristo ensinou, ele com certeza, essa frase, a esperança que trazes na vida, neste ser, a esperança tem um outro sentido. Ela tem um sentido materialista se ele tiver esperança. Porque se as primeiras expectativas dele forem frustradas, esse ser carrega sobre si todo o jugo, todo o peso do seu próprio amargor por não ter alcançado o que queria. E é isso que Jesus vem dizer. Não é essa a esperança que você deve cultivar. Você deve cultivar a esperança que ele traga as coisas úteis para o seu crescimento. E caso estejais fatigados, venha até mim e procura. Ora, vamos orar, vamos pedir, vamos falar com o nosso Cristo, que ele nos aliviará. Ele não disse que talvez, que pode ser que aconteça. Ele afirmou: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. É uma promessa isso, uma boa promessa. E quando nós chegamos no item 4 do Evangelho, quando fala do Cristo Consolador, ele diz assim:
o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, se você sabe de onde veio, eu vim da criação, eu vim de Deus. Por que está aqui? Eu estou aqui para aprender, para melhorar. Para onde vai? Vou para o reino dos céus, vou para perto do meu Criador, quando eu puder. Estou a caminho. Esse carrega consigo os verdadeiros princípios da lei de Deus. Então, o Cristo já é um consolador por natureza. Pode pensar, somente tocar de leve no pensamento ao Cristo, que ele imediatamente mandará socorro para nos ajudar. Então, é essa esperança que devemos carregar na vida. E também a letra também fala sobre a confiança. E a confiança já bem definida. Que confiança definida é essa? Lá está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, onde eu vou ler apenas o pedaço que mais nos interessa, que já fala assim: trazei-me aqui esse menino. É o momento, está falando da confiança já bem definida, é o momento em que o menino está sob julgo do obsessor, e o pai pede aos apóstolos que curem a criança, eles vão lá, tentam de todas as formas e não conseguem libertar a criança. Inclusive, Cristo diz para eles que são homens de pouca fé, né? É neste momento que Cristo diz: trazei-me aqui esse menino. Tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Confiança bem definida perpassa pela fé. A fé é a confiança definida de que o Cristo me vê, de que o Pai me vê, de que os amigos espirituais estão comigo. Basta que eu assim faça por merecer. Essa é a confiança bem definida. E no item 3 do capítulo A Fé Transporta Montanhas, há uma pequena frase que diz assim: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Nós vivemos num turbilhão de aprendizados, então, a todos os momentos, a todos os instantes, são colocados para nós situações onde nós respondemos a algum estímulo. E todas as vezes que nós respondermos, seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma decisão, seja o que for, para uma criança, para um adulto, é preciso, ele fala, ter calma, porque a calma na luta é demonstração de confiança bem definida em Deus. Uma frase tão pequena e está lá no Evangelho, tão significativa. Aí nós vamos ver que ainda no capítulo A Fé Transporta Montanhas, no item 4, ele diz assim: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio.
Ele está falando que a confiança bem definida não pode ser confundida com presunção, porque a presunção não é fé, não é confiança. A presunção é orgulho, é acreditar que eu posso mais do que Deus, só porque eu quero. Então, ele está dando um alerta aqui para nós não nos enganarmos, que a verdadeira fé, a verdadeira confiança é aquela que se conjuga, que se une à humildade. Ou seja, eu peço a Deus, peço a Jesus que me ajude a alcançar determinada situação, porque eu sei que sem a vontade dele, pois que ele sabe mais do que eu, nada consegui ter. E a música continua dizendo: encontras em amar. Quer dizer, ele vem e diz assim, vou voltar lá em cima. A esperança que trazes na vida e a confiança bem definida encontras em amar. Então, vamos ver se encontras em amar. Aí eu venho dizendo aqui o item 3, o item 2, desculpe, o 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Não vim destruir a lei, que fala sobre o Cristo, e diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é acrescentado. Aí estão a lei toda e os profetas. Ou seja, encontras em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o encontro ao qual a música está se referindo. E ela diz que, nesse momento, é importante lembrar a frase certa ou sorriso. O que o Evangelho diz sobre isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, item 18 do capítulo Bem-aventurados os que são mansos e misericordiosos, diz: o amor de Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, a frase certa ou sorriso é uma expressão do amor de Deus que nós podemos reproduzir, desde que nós estejamos praticando para com o próximo a caridade. Olha, a frase certa ou sorriso, agora ele fala, o abraço fraterno, o ombro amigo. Aí é bom, né? Um abraço fraterno, um ombro amigo, eu acho muito bom. Aí ele diz assim, o abraço fraterno, o ombro amigo. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Está no item 10 do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. O abraço fraterno, o ombro amigo. Talvez você não consiga se colocar no lugar, mas talvez você possa procurar em torno de si, no seu íntimo, colocar verdadeiramente um abraço, um ombro, por se preocupar, por tentar entender o que se vai no íntimo do outro, a dor do outro, a violência do outro, a palavra grosseira do outro, a forma ríspida do outro, o choro do outro, o silêncio do outro.
o que dor ele está guardando por trás destas camadas todas. Então, quando nós nos colocamos no lugar, às vezes não precisa nem dizer nada, não precisa da frase certa, precisa, às vezes, do abraço fraterno, do ombro amigo. Né? Então, tudo isso junto, a música diz: isto é amar, é amar. Então, vamos falar um pouco sobre amar. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, amai os vossos inimigos. Eita, isso é que é amor. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os inimigos e os amigos. Então, veja, ele pede para a gente sentir a dor do outro, que atrás daquela roupagem falsa existe um ser atormentado. Então, a partir daí, ele fala que nós que somos espíritas, nós que somos cristãos e de qualquer religião, nós temos que lembrar que o pensamento benévolo, quer dizer, quando nós pensamos para o bem, acercam-se de nós bons amigos espirituais. Na Igreja Católica, os anjinhos, os santos. Nas demais igrejas, espíritos de envergadura, alta envergadura. Na doutrina espírita, espíritos salutares, saudáveis, bondosos, benévolos. Quando nós pensamos para o bem, ao invés de nos sintonizarmos com o mal, nós damos o abraço fraterno, o ombro amigo, e neste momento em que os nossos pensamentos estão voltados a tentar o bem para aquela pessoa, pedir o bem por aquela pessoa, nossos pensamentos estão elevados. E nós estamos, apesar do momento em que muitas vezes fomos nós os violentados, nós estamos, neste momento, amando, fazendo o que Jesus nos ensinou. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Neste momento, nós estamos praticando, no seu mais largo sentido, o verbo amar. E a música continua dizendo assim: junte a fé com o sorriso. Aí ele começa a misturar partes que ele já falou. Junte a fé, a confiança, com o sorriso. Junte a paz, os bons pensamentos, com o ombro amigo. Junte a Deus na imensidão e encontre, então, todo o sentido de amar. Olha que gracinha! Inevitavelmente, nós fomos levados ao item 10 do capítulo Amai os vossos inimigos ainda. Porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, em transformação, mas ainda de provas e expiações. Às vezes, existem pessoas que se dizem nossos inimigos ou não gostam de nós só porque não gostaram da nossa aparência. Então, nós temos que andar com o pensamento elevado. Nós temos que andar de encontro com o nosso Cristo para estarmos sempre numa sintonia mais elevada. A música veio muito a calhar. Nós precisamos da esperança que nos salva. E o item 10 diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar aos que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O
Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida, precisamente em sacrifício, é que vos torna superior a eles. Ou seja, o momento da crucificação foi um dos momentos onde nós vimos as trevas serem mais ousadas no mundo. Acho que até hoje foi o momento onde as trevas, os espíritos inferiores, foram mais ousados em nosso planeta. Foi no momento da crucificação do Cristo. Só que, veja, no entendimento deles, os espíritos pouco evoluídos, eles achavam que estavam tendo uma grande vitória ali. Mas olha como é aquele que sabe amar, aquele que conhece o Cristo, aquele que conhece o contexto, a busca do reino dos céus, do coração dos homens, entende o Cristo de uma forma diferente. O Evangelho já nos dá isso por escrito, que o sacrifício que Cristo fez, dando-se a própria vida por própria vontade, em sacrifício por sua própria vontade, não era para dar vitória àqueles inferiores. Ao contrário, era para mostrar aos homens que jamais abdicaria do reino dos céus e de nosso Pai, que ele jamais abdicaria do reino da ética, o reino do bem, o reino do amor, em prol de passar melhor na Terra. Porque se ele tivesse abdicado, se ele tivesse negado, nada disso teria acontecido. Então, aquele momento é uma das maiores expressões de amor por Deus, pelo bem, e uma das maiores demonstrações de confiança que um ser já deu em nome do nosso Pai e em nome da nossa evolução, porque foi exemplo para nós há mais de 2000 anos, como é até hoje. Então, são marcas que ficam gravadas no subconsciente planetário, na história dos mundos e na nossa vida. O que Cristo quer é que nós transportemos todo esse conjunto de benfeitorias de amor e coloquemos em nós para termos força, confiança e fé para continuar a nossa jornada evolutiva. Este é um exercício para nós, para que nos encontremos com o nosso Pai. Tudo que aqui passamos são exercícios. E por mais que pareça injusto, são demonstrações de amor que nós ainda vamos compreender todo o sentido de amor. Vamos ouvir esta música? A esperança me traz na vida, a confiança já bem definida. Encontra sem amar, é amar, é amar. A frase certa